Algumas pessoas, alguns de vocês conversaram comigo no decorrer da semana sobre o nosso assunto da semana passada. E então, eu senti a necessidade de recapitular, né, e deixar um pouco mais claro o meu ponto de vista, tá certo? E sobre a orientação também dos amigos. Então, nós vimos que existe o médio sensitivo, né? Falamos que Kardec fala sobre os sensitivos ou médios impressionáveis, lá no capítulo 14 do Livro dos Médios, que são aqueles médios que vão sentir em um grau, né, qualquer presença da espiritualidade ou energias, né, que estejam no ambiente de determinadas pessoas, tá certo? Nós já tínhamos visto, nós já sabemos que o conceito de médio é o quê? Médio é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, o médio sensitivo, ele vai sentir dentro desse grau, né, a influência, a presença de espíritos, de energias, certo? E aí nós vimos que a ciência hoje traz, né, uma descoberta sobre as pessoas altamente sensíveis, as pessoas paz com S, pessoas altamente sensíveis. E nós vimos que foi descoberto que o cérebro dessas pessoas, né, elas vão trabalhar de uma forma diferentezinha. Falamos dos neurônios espelhos. Pois bem, por quê? Porque a pessoa altamente sensível, ela sente de uma forma mais forte a influência do meio, né? A influência dos espíritos, a influência energética. Agora, veja que a ciência vai falar muito mais dos sentimentos e das emoções. Então, as pessoas altamente sensíveis vão sentir mais as tristezas, as alegrias, né? Os medos, os sentimentos de culpa, embora muitas vezes não vai identificar o teor daquele sentimento, tá? Que aí quem vai identificar é o empata, porque o empata é aquele que sente em si mesmo como se aquele sentimento fosse seu, tá certo? E aí, qual é a diferença, então, que a gente pode encontrar entre as pessoas altamente sensíveis e as pessoas empatas? Muito embora as pessoas empatas, elas possam ser altamente sensíveis. E são, porque elas, ao sentir a influência do meio, como altamente sensível, como empata, ela vai fazer uma leitura daquele sentimento e daquela emoção, certo? Que, então, eu falei aí falamos que algumas pessoas alguns empatas, eles são mais voltados, né? A sua característica é mais voltada para o lado da psique, ou seja, dos sentimentos, das emoções, e outros vão sentir mais questões físicas, vão sentir no seu corpo físico o que aquela outra pessoa possa estar sentindo, certo? Aí, depois, eu fiquei pensando, já acabei nem comentando isso, que esse empata da parte física, ele também pode sentir o que a pessoa ainda virá a sentir. Ou seja, porque como as nossas questões físicas são psicossomáticas e a pessoa tem os seus conflitos, e então já se está promovendo ali naquele corpo uma futura enfermidade. E então esse empata, mais voltado às sensações físicas, ele também pode sentir essa futura enfermidade, e não somente uma enfermidade que já esteja acontecendo, tá certo? E aí, muitas pessoas, e agora quero deixar aqui o meu ponto de vista, e não significa que seja a verdade, tá? Muitas pessoas vêm a chamar do médio empata
de médio esponja, ou altamente sensível de médio esponja. Veja bem, eu faço uma diferença, euzinha, Angélica, faço uma diferença no seguinte, lembra que conversamos que a pessoa empata ou a pessoa altamente sensível, foi até uma questão que Beth nos trouxe, não deixa de ser uma questão de paranormalidade, tá? Então, está muito mais voltada a uma condição propriamente física da pessoa. Embora nós já vimos que a mediunidade, né, ela também é biológica, ela também é física. Mas a mediunidade, como se entende, no termo de ser médio, ser um medioneiro, ele vai fazer um intermédio, tá certo? Ele vai fazer uma comunicação, ele é o atravessador, né, do mundo espiritual com o mundo físico, seja por intuição, né, por inspiração, quer dizer, seja por inspiração, como muitas vezes acontece aqui em nossos encontros, seja por inspiração, seja pela psicofonia, pela psicografia ou por outras modalidades de mediunidade, tá certo? Então, eu faço essa diferença. Eu não considero, tá, o empate, o altamente sensível, o médio propriamente dito. Então, às vezes a gente acaba caindo no vício de linguagem de chamar o médio empata ou o médio altamente sensível, porque o médio ostensivo, aquele que está prontinho ali para o trabalho, ele já está com alta sensibilidade naquele momento, entendeu? Se ele trabalha direitinho, se ele se cuida, se ele tem disciplina, se ele estuda, se ele pratica o autoconhecimento, e então ele amplia, né, a sua identificação e então a sua sensibilidade, tá certo? As pessoas altamente sensíveis e as pessoas empáticas, elas não vão passar por esse processo de desenvolvimento, como muitos de vocês podem passar, por um processo de desenvolvimento da mediunidade em qualquer casa espírita. Nós falamos que já nascem assim, que tem crianças fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque já são altamente sensíveis, tá certo? Então, eu faço essa diferenciação. E aí tem uns canais que vocês vão assistir, que vocês vão ver de pessoas falando muito mais no aspecto científico, né, físico, biológico da coisa, do que de mediunidade. E então, eu acho legal fazer essa separação, não porque seja problema estar tudo junto, mas porque para que fique mais didático, para que a gente possa compreender qual é o nosso papel, né, dentro dessas características que nós podemos ter trazido ou que podemos estar desenvolvendo enquanto médio, né? Uma característica em comum a ambos, ao médio ou ao paz ou ao empata, né, é a sua transformação interior, é a sua melhoria. Ninguém está aqui como missionário, ninguém aqui é especial, tá certo? Mas o médio, ele estando, por exemplo, numa reunião mediúnica, ele vai trabalhar com aquelas atividades mediúnicas, ele vai agir conforme, como é que se diz, conforme as exigências de uma reunião mediúnica. Ou ele vai dialogar com aquele espírito, ou ele vai incorporar, né, pelo mecanismo da psicofonia, e como se fala mais popularmente, vai dar passagem àquele ser que precisa se comunicar, e naquele momento também vai passar por uma cirurgia espiritual, algo do tipo, ali está se doando fluido vital, tá certo? No tocante às pessoas altamente sensíveis e aos empatas, veja até porque eu faço essa diferença, porque não vai se ter, se fazer determinadas coisas que se faria numa reunião mediúnica, tá bom? Essa pessoa altamente sensível ou essa pessoa empata, ela vem com essa característica para que seja um agente de transformação energética.
E então, ela precisa, né, primeiro, antes de tudo, se conhecer para identificar se aquele sentimento, aquela sensação é seu ou está vindo de fora, ou está vindo de outra pessoa, e transformar, sendo de fora, transformar essa energia, certo? E devolvendo para o universo tudo que pertence ao universo. E então vai se utilizar de técnicas, vai se utilizar de meditação, vai se utilizar de meios para que essa transformação que ele recebeu, que ele sentiu, né, essa energia, perdão, que ele recebeu, que ele sentiu, possa ser transformada. Por exemplo, o altamente sensível, ele sentiu, ele identificou uma vibração de ódio, tá? Embora ele pode não fazer uma leitura que seja de ódio, mas ele está identificando que é algo muito denso. O empata vai fazer uma leitura de que aquela sensação é de ódio, ou de medo, ou de um sentimento de culpa. E então, quando ele pega essa energia e ele transforma, e aí nós vamos trabalhar com as polaridades, porque tudo tem seu par de opostos, porque tudo, gente, é uma coisa só. E então, onde há o ódio, ali há o amor. E aí até a gente lembra que Jesus falou que os últimos serão os primeiros, porque quando ele encontrar, né, a outra face dessa moeda, né, a outra face dessa vibração, né, ele alterou a sua frequência. E então, alguns podem encontrar mais rápido, outros podem demorar mais um pouquinho, né? Mas todos vão encontrar. E aí lembro agora de outra mensagem de Jesus. Se alguém lhe ofender, ou se alguém lhe bater em um lado da face, apresenta-lhe também a outra. É você dar o outro lado do seu rosto para a pessoa bater? Não. Jesus falava por metáforas, tá? Isso aí é simbólico, é apresentar a outra face, ou seja, a outra vibração daquele sentimento. Então, se você recebeu ódio, qual é a vibração oposta ao ódio, mas que está dentro dela porque é uma coisa só, o amor. E então a pessoa altamente sensível, a pessoa empata, sentiu isso, precisa transformar essa energia do ódio em amor, e então está sendo aquela vibração que foi alterada, enviada para o universo. E aí, colaborando para que outras pessoas recebam essa vibração do amor. Que outras pessoas, Angélica? Quem sabe Jesus não importa, a vibração vai se espalhando por aí, entendeu? Porque os frutos não são nossos, não nos interessa onde essa vibração vai chegar. O que interessa é que vai chegar a pessoas. E como somos todos um só, e somos um com o universo, esse é o nosso trabalho com o universo. Tá? Então, esse é o trabalho da pessoa altamente sensível e da pessoa empata. O que eu penso e a explicação dos amigos quando eu estou fazendo os meus questionamentos, estou fazendo as minhas pesquisas, estou fazendo o meu estudo, certo? E aí acho bem pertinente essa explicação e para mim, para o meu trabalho, para a minha atividade que eu vou realizar, tanto como média ostensiva, como altamente sensível e empata, né, é de muita utilidade para eu saber a diferença, porque como médio, quando médio ostensivo, e eu identifico a presença de um espírito, por exemplo, que esteja sofrendo, o que é que se espera de um médium? Uma atividade espiritual. Eu vou, então, chamar os mentores, chamar médicos, enfermeiros, que encaminhem aquele espírito ao devido tratamento, tá? Como empata, eu recebi a vibração daquele sentimento, e então eu vou procurar transformar aquele sentimento, e ao transformar, estarei enviando essa vibração para o universo.
E o que é que acontece? Não deixa de ser um pouquinho, né, a mesma coisa, ou bem parecido, porque a partir do momento que eu faço essa transformação energética, aquele ser que está ali naquele ambiente, né, que eu identifiquei, que eu fiz a leitura do seu sentimento de sofrimento, quando eu transformo, quem é o primeiro a receber? Ele. Ele vai ser o primeiro a receber, e depois está aí a vibração pelo universo. Tá certo, meus queridos? Querem comentar alguma coisa sobre isso?